com a criação, nossa, com a criação do universo e com a relação que existe entre nós e todas as outras coisas. No Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, Jesus diz, a partir do versículo 14 até o 16, que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e para que as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, brilhe a sua luz, naturalmente que ele não falou, não especificou em brilhar muito ou brilhar pouco. Brilhe a sua luz, não importa a intensidade que ela seja. E que as vossas obras que nós venhamos a praticar, as obras que ele recomenda que nós pratiquemos, essas obras, elas vão nos ajudar a aumentar a nossa luz. Gandhi, ele disse que se toda a literatura ocidental se perdesse e se restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido, de tão belo e de tão importante que é esse trecho do Evangelho de Marcos. E ele, no versículo 48, diz, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Naturalmente que nós sabemos, pelo menos hoje nós temos essa consciência, que é impossível nós sermos perfeitos como Deus é, porque Deus é a perfeição absoluta. Mas a orientação dele é no sentido de que busquemos o caminho da perfeição, porque Deus é perfeito. E no livro dos Espíritos, há uma pergunta que fala sobre isso. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa centelha, naturalmente, é o espírito já puro, que está desprovido do perispírito. Então, ele é apenas uma centelha. E na questão 88A, pergunta-se, esta flama ou centelha tem alguma cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou a maior pureza do espírito. Então, disso nós concluímos que existem cores diferentes, de acordo com a evolução que o espírito possui. Na cultura popular, nós sabemos que seres de luz é um termo utilizado para especificar espíritos superiores, ou seja, aqueles que já têm luz, já brilha a luz, são portadores de luz de alto brilho. E esse brilho é consequência da moralidade que eles conquistaram. E a cor, que é a impressão de uma onda eletromagnética na retina do nosso olho, ela é uma propriedade da radiação eletromagnética, que ela tem um comprimento de onda que corresponde ao espectro visível e que vai produzir, então, uma sensação no olho. Nós sabemos bem que as pessoas não percebem as cores da mesma maneira. Alguma característica particular da retina, do nervo óptico, vai fazer perceber a cor um pouco distinta. Mas a cor está relacionada, então, a uma determinada frequência. Então, para nós falarmos de cor, de luz, nada melhor do que falarmos um pouquinho de ondas. Então, eu coloquei aqui duas ondas, uma onda num lago, em que um objeto cai e ele irradia ondas para todas as direções. Irradia para todas as direções.
E na figura ao lado nós temos a representação matemática de uma onda, através de um gráfico, em que eu tenho aqui duas ondas diferentes que têm comprimentos de onda diferentes, ou frequências, uma coisa está relacionada à outra. Nós poderíamos dizer que o comprimento de onda é a distância entre dois pontos iguais, por exemplo, entre as duas cristas. Então, essa aqui tem um comprimento de onda maior que essa. E como a frequência é inversamente proporcional ao comprimento, a frequência, então, nesse caso de baixo, ela é maior. Aqui, na onda, ela irradia para todos os cantos porque o objeto caiu num ponto, vamos dizer, central do lago. Se esse objeto tivesse caído próximo à margem ou próximo a um cais, essa parede ela ia impedir a progressão dessa onda e a onda ia irradiar só por um lado. Então, nós podemos ver que a onda, ela, a princípio, ela irradia para todos os lados, mas se eu tenho alguma coisa que faz direcionar, essa onda ela é dirigida, ela é focada para um determinado ponto. Aqui na onda do lago, o comprimento de onda, podemos também calcular pela distância entre duas cristas, ela vai ser tão maior ou tão menor quanto o peso do objeto que caiu. A força que vai ser colocada ao objeto entrar nesse lago vai produzir ondas de comprimento de onda maiores ou menores. E as ondas, eu tenho frequências diferentes para as ondas e nós podemos representar todo o espectro de frequências e nós teríamos uma noção, então, de todas as ondas, as características de cada parte do espectro de frequência e a característica dela e como é que estão associadas ao nosso conhecimento atual. Nós temos aqui um gráfico que mostra o espectro eletromagnético e, nesse gráfico, a onda de menor comprimento são as ondas de rádio, AM. Essas ondas elas são utilizadas para transmissão de rádio, elas são, em relação ao espectro, são as menores possíveis e elas têm curto alcance. As ondas curtas de rádio têm a frequência ligeiramente maior e nós temos na figura aí a indicação alusiva do comprimento de onda com relação a alguma coisa que nós conhecemos. Então, por exemplo, o comprimento de onda da frequência de rádio, ela corresponde a um arranha-céu. As ondas curtas a um edifício, a um prédio. As ondas de TV, ela tem um comprimento aproximado da altura de uma casa. As ondas de micro-ondas, elas têm um comprimento de onda bem mais curto. E nós podemos daí perceber que quanto menor o comprimento de onda, mais penetrante, mais poder de penetração ela vai ter. As ondas de rádio e ondas curtas e de televisão, elas são bloqueadas pela ionosfera, ou seja, essas ondas são refletidas para a Terra. As ondas de micro-ondas não, por ter um comprimento de onda bem menor, ela atravessa e ela só pode ser transmitida, como nas comunicações por micro-ondas, só pelos satélites, refletindo ela de volta para a Terra. A partir daí começa as ondas que podemos perceber, o infravermelho ainda não, ela tem o tamanho já de moléculas, o infravermelho, e logo a seguir nós temos a luz visível. A luz visível, dependendo da frequência, ela vai ter a sua cor correspondente. A luz visível já tem um comprimento de um cromossomo. A seguir tem a luz ultravioleta, que ela já tem o tamanho de um vírus, o comprimento da sua onda correspondente. A seguir os raios X, que tem o poder de penetrar a pele, mas não tem a capacidade de atravessar os ossos.
e os raios gama. Raios gamas, eles estão dentro do espectro no menor comprimento que o homem conhece. E nós sabemos que as ondas de raio gama, ela atravessa toda a matéria, ela tem o tamanho comparativo do núcleo do átomo. E ela concentra, ela tem a capacidade de produzir grande energia. Abaixo disso, nós temos o som que nós ouvimos, que vai da faixa dos 20 a 20 mil ciclos por segundo. Essas frequências superiores nós não conhecemos porque ainda não nos é permitido conhecer. A ciência não avançou a tal ponto porque o homem ainda não tem capacidade de lidar com isso. Se nós vemos que, com o conhecimento dos raios gama, o homem pode construir uma bomba devastadora, como uma bomba atômica, imagina o que ele poderia fazer se ele tivesse o domínio de ondas com um comprimento menor ainda. Nós ainda não temos essa permissão. Quando nós alcançarmos a evolução necessária para lidar com isso, sim, nós poderemos vir a conhecer isso. Mas algumas coisas já nos chegam. O André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala sobre uma experiência de Maxwell, que ele dispara um facho de luz sobre uma poeira, uma partícula de poeira, e faz essa poeira se deslocar sutilmente. Então, isso demonstra a característica de massa que a luz tem também. Através dessas experiências, Einstein conseguiu avançar na sua teoria, no que chegou àquela famosa fórmula que relaciona matéria e energia. No livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, Allan Kardec ele dá uma mensagem psicofônica, mas não como codificador da doutrina, como apenas um francês que fala sobre a sua origem céltica. Ele diz nessa mensagem, que foi nos transmitida em 1926, ele diz que existe, para além dos planos formados pelas criaturas, de acordo com a sua evolução, através da sua vida pura, uma esfera totalmente vibratória, sem limites, que mergulha na imensidade do universo, mas não é sentida senão a partir de certa evolução. Essa esfera vibra e a criatura terrestre que a alcançou percebe ainda sob a forma de vibrações da consciência no seu eu interior. Então, essa esfera totalmente vibratória sem limite significa exatamente num espectro de frequência completamente inimaginável para nós. Vibração altíssima. E cada um vai perceber isso de acordo com a evolução. À medida que nós formos evoluindo, nós vamos ter essa percepção. E ele continua na mensagem dizendo que as vibrações do grande foco estão em comunhão com a consciência, em relação direta com a evolução da consciência. O grande foco vibratório anima todo o universo, e de grau em grau, cada ser recebe as inspirações e as impressões diretas da fonte. O grande foco vibratório é a origem, é a fonte disso. E quem é a fonte? É Deus. Deus é a fonte dessa vibração toda. Deus irradia para todos nós, para todo o universo, e nós, então, cada um vai absorvendo segundo o seu nível de evolução. Carlos Pastorino, na Sabedoria do Evangelho, um livro que ele publicou em 8 volumes, ele fala sobre essa questão da irradiação de Deus, na irradiação e em nós como sendo centelhas irradiadas por Deus, que baixamos, que nos afastamos de Deus, mas não nos afastamos em termos de distância, no sentido da distância. Nós nos afastamos no sentido de perda de vibração. Então, Deus irradia a todos, e cada partícula, cada centelha irradiada é um espírito. E ele, perdendo vibração, ele se afasta vibracionalmente de Deus. Então, o processo de evolução ele se dá nessa elevação vibracional. Cada um
passa por um processo de elevação vibracional para poder voltar, então, ao Pai. E esse amplo espaço vibracional que Allan Kardec falou, ele conecta os seres todos. Todos os seres do universo, todos os espíritos do universo são conectados. E no livro Técnica da Mediunidade, de Pastorino também, ele diz que quanto mais fortes e elevados forem os pensamentos, maior é a frequência vibratória e, por consequência, o comprimento de onda é menor. O que eleva a frequência vibratória do pensamento é o amor desinteressado. Abaixa as vibrações, ao contrário, tudo que seja contrário ao amor. A raiva, o ressentimento, a mágoa, a tristeza, a indiferença, o egoísmo, qualquer coisa que transmita separação ou isolamento. Então, essas ondas curtas, elas têm uma alta frequência, ou seja, vibração de elevada frequência. E ele ainda diz que tudo isso nos faz compreender a necessidade absoluta de mantermos a mente em ondas curtas, isto é, com pensamentos elevados, para que as nossas preces e emissões possam atingir espíritos que se encontram nas altas camadas. Esses espíritos que estão nas altas camadas, eles são espíritos que já são dotados de vibração elevada. Então, eu não consigo alcançá-los se não elevar a minha vibração. Isso não é uma imposição. Nós temos a necessidade de nos elevar para alcançar esses espíritos. Da mesma forma que esses espíritos elevados, quando eles vêm até nós por algum objetivo, eles têm que baixar a vibração deles. Porque se as vibrações não forem próximas, não vai haver casamento, não vai haver a ressonância. Um não consegue perceber o outro. E aí ele compara isso que foi dito com a passagem de Marcos, quando Jesus fala, quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe. Se estiveres apresentando em tua oferta ao altar, e aí lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Então, a prece não atinge os objetivos, como Pastorino diz, científica e matematicamente, porque nós estamos fora da sintonia. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, isso abaixa a minha vibração, que são aqueles sentimentos separatistas, sentimentos de rancor e etc. Se eu tenho alguma coisa que me abaixa a vibração, eu não consigo elevá-la. Então, é uma coisa física, simples, não tem nada de transcendental aí. Então, da mesma forma que um rádio, por exemplo, de ondas curtas, ele não consegue captar ondas longas, porque ele não consegue sintonizar nessa faixa vibratória. Cada pessoa, cada ser, só pode comunicar com aqueles que estão vibracionalmente afim. E a ciência mostra, a física mostra isso e comprova e demonstra. Então, o Evangelho, nós podemos concluir, ele conclui, para dizer a verdade, que mais do que um repositório teológico, ele é um tratado de ciência, apenas expressos em termos da sua época. Ou seja, Jesus falou de forma que aqueles pudessem compreender. E na sabedoria do Evangelho, o que ele fala? Afastados de Deus, da fonte de luz, o Espírito tinha a finalidade de tornar a elevar a sua frequência. Afastados, volto a dizer, afastado do ponto de vista vibracional e não do ponto de vista de distância, para novamente aproximar-se do grande foco de luz incriada, que é Deus. Estando Deus em toda parte e em tudo, conforme diz em Efésios, e para todos, conforme diz em Coríntios, ninguém e nada pode jamais separar-se de Deus. Nós não podemos nos separar de Deus, de onde tudo provém e no qual se encontram todas as coisas, já que Deus é a substância última, a essência real
de tudo e de todos. Então, esse afastamento não é no sentido da separação, é no sentido da vibração. Nós temos a nossa vibração muito inferior. Nós, no corpo físico, a matéria é o que tem de menor vibração possível. Então, nós, na matéria, principalmente, nossa vibração é baixíssima. Nós, pela vontade do pensamento, nós podemos elevar o pensamento. O ser espiritual, ele é preexistente, é a individualidade preexistente. É, como diz Pastorino, essas partículas que Deus irradia, os seres espirituais. Através das reencarnações, ele vai assumindo diferentes personalidades. Numa encarnação foi o Antônio, na outra foi o Mário, na outra foi o Cláudio. Ele vai assumindo personalidades, mas a individualidade é uma só. E a soma dessas experiências vai somar, vai contribuir para a elevação da individualidade, para que ele possa, então, voltar ao Criador. Quem se encontra com Deus não é a personalidade. Então, vejam bem, nós, como encarnados, nós não podemos nos encontrar com Deus. Só a individualidade, o ser individual, a essência, é que pode se encontrar com Deus. Mesmo ligado à matéria, preso à personalidade, podemos viver unido a Deus, mas se nós estivermos conseguindo viver na individualidade. Ou seja, nós encarnados podemos viver fora da materialidade. E aí sim nós podemos nos ligar a Deus. Então, a vibração que nós temos, cada um de nós tem a sua vibração, a sua iluminação, ela pode ser também representada, pode ser vista através da aura. Então, a aura, ela varia de ser a ser em coloração e tamanho, em expansão. A cor da aura, ela está associada à evolução e também à condição de saúde da pessoa. Na pessoa comum, a primeira figurinha, a aura ela está bem próxima, poucos centímetros do ser. Já uma pessoa espiritualizada consegue expandir um pouco mais a sua aura. Os mestres, eles já expandem mais e vão se expandindo até alcançarem a posição de seres crísticos, em que eles têm a aura tão expandida, que consegue envolver galáxias inteiras. Como Jesus, ele tem a sua aura envolvendo todo o nosso sistema solar. Então, nós podemos perceber Jesus se nós elevarmos a nossa vibração, porque a aura dele nos envolve. Quando Jesus diz que vós sois a luz do mundo, ele compara nós com uma lâmpada, quando convida-nos a brilhar. Jesus sabia, porque ele tem uma sabedoria infinita, que nós não poderíamos, ainda hoje não podemos, brilhar muito. Brilhamos pouco. A nossa luz, às vezes, vacila. Ele poderia até nos ofuscar, de tanto brilho que ele é. Mas ele conhece-nos e sabe da potencialidade de cada um de nós. Então, esse convite que Jesus faz é que nós podemos brilhar, cada um, como eu disse no início, cada um com a sua potencialidade, cada um com o seu tantinho. O importante não é brilhar mais que alguém, brilhar mais ou brilhar menos. O objetivo é brilhar sempre e sempre procurar brilhar mais. A possibilidade de expansão desse brilho só depende do esforço de cada um na prática do bem.
Diante desse convite divino de Jesus, as pessoas podem dizer, mas quem sou eu? O que eu tenho para oferecer? Se eu tivesse a mesma oportunidade que o outro teve, ou seja, procurando desculpas para justificar a não brilhar, apenas disfarce, como diz, preguiçosos para quem ainda não quer se comprometer. Intimamente eu não quero assumir o compromisso de ter que brilhar, de fazer a minha luz brilhar, como disse Jesus, de colocar a candeia em cima do alqueire. Porque o compromisso com a verdade, com o progresso pessoal, é algo sério e dá trabalho. Nós não podemos vacilar, ou não devemos vacilar. É algo que precisa de coragem, bom ânimo e perseverança. Entretanto, ninguém está obrigado a ser um holofote do dia para a noite. Ou seja, nós não precisamos chegar em casa, amanhã acordarmos, estou brilhando. Não precisamos. Passo a passo. A evolução, ela nunca acaba. A evolução nunca encerra. Eu estive assistindo um vídeo do Haroldo Dutra, falando sobre o livro A Caminho da Luz. Lá nesse livro, Emmanuel fala sobre espíritos que depois que alcançaram a pureza, eles entram num novo processo evolutivo. Ou seja, Jesus ainda evolui, de acordo com as informações de Emmanuel. A evolução nunca encerra. Por quê? Porque a perfeição é um limite. É como na matemática. O limite é uma coisa que nunca é alcançado. É sempre buscado. Então, a perfeição, nós vamos viver buscando a perfeição. Por quê? Porque perfeito é só o Pai. O caminho é lento e gradual, mas é real e possível. Cada um de nós pode, nós temos que crer nisso. Nós temos que crer e tomar a decisão de começar a brilhar. São inúmeras as possibilidades de brilhar. No pensamento no bem, a palavra conciliadora, o sentimento de perdão, a misericórdia, a ação no trabalho. Tudo convida-nos ao progresso. Tudo. A vida é uma bênção de oportunidades diárias de crescimento. Se Jesus nos convidou para brilhar, é porque nós já podemos brilhar. Porque Ele não constrangeria a ninguém. Se Ele soubesse que nós não tínhamos capacidade de brilhar, Ele não teria nos convidado. Então, Ele sabe que nós podemos brilhar. Brilhar à luz é fazer algo de bom a cada dia, é querer melhorar, é esforçar para não repetir erros, é ter perseverança, é ter gratidão, é ter bom humor, é sorrir, é amar, é perdoar, é seguir em frente, para que um dia, finalmente, nós consigamos seguir a Jesus. E eu vou terminar essa apresentação com a mensagem de Emmanuel na introdução do livro Os Mensageiros, Busca a Luz. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que em espiritismo a investigação conduz sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo à luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário das tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Então, esse é o convite de Jesus, que possamos brilhar, que possamos fazer a nossa luz espiritual brilhar e se expandir a cada dia. Que assim seja.